Bom, então nós temos a hidrosfera, que é a camada de água que representa cerca de 70% do planeta Terra, que eu mostrei para vocês ainda na imagem anterior, tá? Que é essa coloração azulada. Desses 70%, 97% são águas oceânicas, ou seja, são provenientes dos oceanos. E 3%, que é o volume restante, se encontra distribuída entre águas continentais de lagos, rios, geleiras, em lençóis freáticos, que são águas subterrâneas, esses lençóis freáticos, e dispersos sob forma de vapor. Então, para vocês terem uma ideia, desses 97% que são águas oceânicas, apenas 3% desses 70% são águas de lagos, rios, geleiras, e menos de 3% é água potável, ou seja, água para o nosso consumo, ainda menos de 1%, para ser mais precisa para vocês. Por isso que a gente deve economizar bastante água, porque justamente esse volume todo aqui, ó, ele está nos oceanos, a gente não bebe água salgada. E esses 3% aqui não é potável, tem forma de geleira, né, lagos. Então, a água que a gente bebe é muito menor ainda do que esses 3%. Bom, e a gente encontra água no interior dos seres vivos. Então, eu tenho bastante água no meu corpo. O ser humano, ele contém 70% de água, tá, no seu corpo. Os seres vivos de modo geral, os animais. Para vocês terem uma ideia, a água viva, ela compõe, no seu corpo, ela tem 90% de água. A água no estado líquido. Então, a água, ela vai compor os nossos tecidos, as nossas células. É ela que vai nutrir todo o nosso corpo. Então, assim, quanto maior o percentual de massa muscular, maior é a quantidade de água. E quanto maior o percentual de massa gordurosa, menor é a quantidade de água no corpo. Então, as propriedades da água a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A água no estado sólido, forma de gelo. Líquida, compondo rios e oceanos, e com vapor, que sobe para a atmosfera, formando as nuvens, tá? Então, a gente vai ver esses 3 estados físicos um pouco mais à frente. Bom, uma curiosidade aqui para vocês, rapidinho, a gente pode ficar sem comida por vários dias, agora sem água, no máximo 3 dias, justamente porque é ela que vai auxiliar em todos os processos metabólicos do corpo, para uma digestão, para qualquer coisa, igual aquele documentário da Discovery, Largados e Pelados. Quando eles estão sem beber água, eles só comem carne, o corpo deles vão sentir falta. Eles necessitam de água. Para quê? Para fazer a digestão daquela carne que eles comeram. Então, a água ela é muito, muito importante. Do que é composta a água? A água é uma molécula que ela é formada por 2 elementos diferentes. Temos o oxigênio e o hidrogênio. Então, a gente tem aqui nessa imagem, para vocês visualizarem, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, formando a molécula da água chamada H2O. E aí a molécula da água, ela interage com outras moléculas, ela se liga a outras moléculas. A água que bebemos, a água potável. Eu coloquei uma garrafinha de água, porque além da molécula da água, existem outros constituintes, como diversos sais minerais, que é essencial para a nossa saúde. Então, não adianta a água ela só ter a molécula H2O. Ela precisa, para nutrir o nosso corpo, ela precisa de sais minerais. Pode ver que num rótulo de uma garrafinha de água mineral, não me diz água mineral. Se vocês olharem, tem vários percentuais de vários minerais, como fósforo, zinco, ferro, manganês, em diferentes concentrações. Por isso a importância da gente beber água mineral. É aquela propícia para se beber. Então, a água potável, existem algumas características da água potável que diz que ela é boa para o nosso consumo. Ela tem que ser transparente, ou seja, incolor, livre de impureza, ou seja, sem micro-organismo nenhum, sem bactéria, sem fungo, sem nada disso. E sem cheiro, chamada de inodora, e sem sabor, que é insípido. Então, a água ela tem que ser totalmente límpida, sem cheiro, sem sabor e incolor, né? Sem cor.
Ela não pode estar também amarelada. Bom, prestem bem atenção. A água ela é considerada um solvente universal. Professor, o que é um solvente universal? Solvente já vem de quê? De dissolver, não é? Então, o solvente universal, ele dissolve muitos compostos. Passou a fazer parte das mais diferentes soluções. Então, a água, a gente considera ela como um solvente universal. Praticamente tudo a gente mistura com água. Contudo, existem substâncias que não são solúveis em água, como o óleo, que possui propriedades químicas diferentes da água. Então, vocês já viram numa panela, quando a gente vai fazer um macarrão, a água, coloca para ferver. Então, para o macarrão ele não grudar, a gente não coloca um óleo. O óleo, vocês já repararam o que acontece quando ele está na água? Ele não se mistura. O óleo, a gente consegue distinguir óleo e água. Então, a gente diz que é uma mistura heterogênea, não é homogêneo. Então, a água ela não conseguiu dissolver aquele óleo. Agora, toda substância que é solúvel em água, ela é chamada de hidrossolúvel. O hidro vem de água, solúvel vem de quê? De dissolver, de solução, tá ok? Vamos continuar. Bom, então para vocês entenderem mais os conceitos de solução, de mistura, o solvente, como eu expliquei para vocês, a água. A água, galera, ela precisa estar em maior quantidade numa solução, concorda comigo? Para dispersar o soluto. Então, quando eu coloco o sal na água, quando eu vou fazer uma misturinha para hidratação, esqueci o nome, um sorinho, eu coloco um pouquinho de sal. E quem é que tem mais quantidade? Qual é a substância que está em maior quantidade? A água, não é? Então, quando eu coloco o sal na água, misturo, o sal ele se torna o soluto, porque ele está em menor quantidade e ele vai ser dissolvido pela água, tudo bem? E o soluto eu acabei de explicar, ele está em menor quantidade, ele vai ser disperso pelo solvente, que é a água. Então, outros exemplos além da água e do sal, o sal ele é um soluto. Outro exemplo, leite em pó é um soluto, eu misturo na água para dissolver. O achocolatado eu posso misturar na água para dissolver, tá? Solução, a solução já é o resultado da mistura dos dois, do solvente com o soluto. Então, eu tenho como exemplo, eu coloquei aqui o soro fisiológico, que é uma solução líquida, que a gente usa nos médicos, né? Perdão, a gente não. Os enfermeiros, os técnicos, eles utilizam para dar um levante no paciente que está fraco, está com dengue, né, tá com deficiência de vitaminas, tá? Solução pode ser para para muitas coisas. Sucos, o suco é uma solução porque ele é resultado da laranja, né, do sumo da laranja com a água e a gente misturou com açúcar. Então, para recapitular rapidamente, o solvente é a água, que ele tem que estar em maior quantidade. O soluto, ele tem que estar em menor quantidade, ele vai ser dissolvido pelo solvente. E a solução, que é a mistura dos dois. Então, exemplo, um Nescau que você faz, tá bom? Agora a gente vai ver os estados físicos da água. Líquido, gasoso e sólido, vocês já ouviram falar, tá? Então, eu dei o exemplo lá, o planeta Terra, ele tem água em diferentes estados físicos, mares, rios, oceanos estão no estado líquido, gasoso, vapor de água que sobe para a atmosfera. O sólido, a gente tem granizo, o gelo, a neve. Então, aqui eu coloquei uma figura para vocês rapidamente, a água que está num copo, se eu colocar numa chaleira, né, a água no estado líquido, ela está água no estado líquido, eu tiro ela da torneira, coloco numa chaleira, boto para esquentar, ela vai ferver. Né? Essa fumacinha aí que tá saindo é o vapor d'água que ela já atingiu o ponto dela de fervura, que a gente já vai ver sobre isso. E o estado sólido é a água que eu coloquei no congelador, coloquei na forminha de gelo, coloco lá e ela vai tomar essa forma de cubinho aí. Está no estado sólido. Bom, então a gente vai ver um pouquinho mais detalhado os estados físicos da água. O primeiro estado é o sólido. O sólido, o estado sólido, as moléculas estão muito unidas, estão muito próximas, fortemente ligadas.
tá? O que a gente conhece como gelo. Então, para se solidificar, essa água ela tem que chegar, gente, na temperatura mínima de 0 graus Celsius. Então, para ela atingir esse ponto sólido, ela precisa de 0 graus Celsius. Por isso que os países que as temperaturas são muito baixas o tempo inteiro, neva por muito tempo, durante o ano inteiro. Então, atinge esse formato sólido. Então, chove granizo com mais facilidade, porque a temperatura lá geralmente é o quê? Abaixo de 0 graus Celsius, tá? Tem temperaturas absurdamente, né, abaixo. Por exemplo, lá no pico do Everest, a temperatura chega a bater menos 60 graus, menos 80, né? Em Marte a temperatura é uma das mais baixas, menos 86 graus, mas isso aí é papo para depois. Então, a forma que a água ela torna é esse estado aqui, como um cubinho de gelo. É como se as miçangas, né, que estão ligadas àquele fio de nylon que a gente faz a pulseirinha, elas ficam muito unidas, ficam umas próximas das outras. Eu brinco com os meus alunos que a água no estado sólido ela tá com muito frio, então ela precisa ficar cada vez mais pertinho umas das outras. Já a água no estado líquido, vocês percebam a diferença que tá aí no potinho. Elas já não estão tão próximas umas das outras quanto no estado sólido. É no estado líquido que ela pode ser encontrada em maior quantidade no nosso planeta, como eu já havia falado para vocês. Então, as moléculas elas já estão começando a ficar com mais calor, elas já estão mais distantes umas das outras. Já no estado gasoso, as moléculas elas estão mais separadas do que nos estados físicos anteriores. Podem ver que as moléculas é como se as miçangas tivessem se esparramado no chão e não quisessem estar perto umas das outras. Mas por que isso acontece? Porque elas possuem um movimento desordenado com alto teor de energia. Elas estão agitadas, elas estão com muito calor, então elas querem ficar muito mais distante. É como se eu estivesse perto de você, muito perto, e tá tão quente, que eu falo, sai de perto de mim, tá muito quente. E é nesse estado que a água pura ela atinge a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Estando ao nível do mar. Então, o que significa isso, professora, 100 graus Celsius? 100 graus Celsius já é uma temperatura que ela já está sofrendo o processo de borbulhinhas, de bolhas, que a gente diz que é a mudança de estado físico é chamado de ebulição, tá? É tão quente para elas que ela vai evaporar. Então, as moléculas elas estão tão separadas que já está na hora dela começar o quê? Subir, evaporando, como eu falei o caso da chaleira. Então, estando ao nível do mar, significa que a 100 graus Celsius, ou seja, a um certo nível, por exemplo, aqui onde a gente mora, a gente está mais próximo que é o nível do mar, então ela vai ferver, ela vai entrar no processo gasoso a 100 graus Celsius, diferentemente para quem mora, em comparação com quem mora em Petrópolis, por exemplo, na Serra. A água ela vai demorar mais a ferver por conta da altitude. Então, a diferença de altitude ela vai interferir no seu estágio, tá? No seu estado físico. Ou seja, quem mora em Petrópolis, a água ela não vai ferver, ela não vai atingir o seu estado físico gasoso a 100 graus Celsius. Ela vai atingir o seu estado gasoso a menor nível do mar. Ela vai demorar a entrar no processo gasoso em relação a quem está mais próximo ao nível do mar, que é 100 graus Celsius. Por conta da sua altitude. Então, rapidamente, quanto maior a altitude, menor a pressão. E quanto menor a altitude, maior a pressão. Tudo bem? Não vamos entrar nisso, né, nesse detalhe. Coloquei para vocês visualizarem os 3 estados físicos, como estão as moléculas. No estado sólido, as moléculas estão muito mais ligadas, fortemente ligadas, dando o formato do cubinho de gelo. No estado líquido, as moléculas de água já estão mais afastadas, um pouquinho mais afastadas, dando a forma do copo, que elas estão o quê? Levemente afastadas.
Já no estado gasoso, elas já estão muito mais distantes. As moléculas estão num grau de agitação muito maior por conta da temperatura que chegou a 100 graus Celsius. Aqui ela está em 0 graus Celsius, aqui ela está em 100 graus Celsius. Agora prestem muita atenção que a gente vai falar sobre a mudança de estado físico da água. Vocês já entenderam quais são os estados físicos. E agora, como ocorre a passagem de um estado para o outro e como ela é chamada. A primeira delas é a fusão, quando a substância ela sai do estado sólido para o líquido. Então, por exemplo, o gelo derretendo quando é aquecido, ou seja, ela ganha calor, ela está começando a se aquecer. Outra coisa também, picolé, quando a gente tira o picolé do congelador e vai comendo, esse picolé vai derretendo aos poucos. Então, isso é a fusão do sólido para o líquido. Solidificação já é o contrário. O nome já diz, ela vai se solidificar. A substância sai do seu estado líquido e vai para o sólido. Então, por exemplo, a água congelando dentro do freezer. Como eu falei, lembra da forminha de gelo? Quando a gente coloca a água no estado líquido, para ter água gelada depois, se acabar, coloca a forminha de gelo no congelador. E a próxima mudança de estado físico é a vaporização. Quando a gente aquece a água, ela vai absorver muito calor e ao atingir os 100 graus Celsius, ela vai se tornar vapor. Mas como essa mudança de estado pode se realizar envolvendo quantidade de energia e velocidades diferentes, pode ser obtida de 3 formas. Então, preste atenção que a vaporização nós temos 3 formas. Por que, professora, que tem 3 formas? Por conta da quantidade de energia que é liberada e velocidade. Então, quanto tempo que uma substância ela demora para virar vapor? Né? Quanto que ela está quente, quanto que ela está aquecida? Então, por conta disso, a gente tem as 3 formas. A evaporação, ebulição e a calefação. Então, prestem bem atenção. A evaporação, a gente tem no cotidiano muito isso. Quando nossa mãe vai colocar a roupa lá no varal, e o que está acontecendo ali para a roupa secar? É um processo que ocorre a temperatura ambiente. Então, depende se está muito quente, se está menos quente, ela vai evaporar, a água ela vai se evaporar devagarzinho, gradualmente. Então, é de forma mais lenta, sem formação de bolha. Então, a água dos rios que se transforma em vapor, a gente não vê muito, mas a água ela vai evaporando. A água também dos vegetais. Etapa do ciclo da água, que a gente vai ver já já. E quando colocamos roupa para secar no varal, como eu falei aqui. Então, observem bem que é de maneira lenta. É claro que num dia mais quente, o calor sendo maior, a roupa ela vai secar muito mais rápido. Então, depende muito da temperatura do ambiente naquele momento, naquele dia. Deu para entender? Então, a evaporação ocorre de maneira mais lenta. Na ebulição, o processo já é mais rápido. Ele ocorre a temperatura, lembra que eu falei? A 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius é de forma rápida e visível, uma vez que são produzidas bolhas na superfície do líquido. Então, ela borbulha. Quando a gente coloca água para fazer o café, o que acontece? Quando ela atinge 100 graus Celsius, a água começa a borbulhar. Borbulhando, a gente começa a ver o quê? Aquela fumacinha, aquele vaporzinho subindo. Então, a gente colocando água para ferver na panela. Então, vocês reparem bem no fogão de vocês, da casa de vocês, tem lá as temperaturas. 100 graus Celsius, 280, 180, que é apropriado geralmente para assar um bolo. Então, a gente coloca mais, quanto maior a temperatura, mais rápido aquela substância ela vai entrar em ebulição. Calefação. A calefação, se a ebulição foi rápida, a calefação vai ser o quê? A velocidade da luz, brincando com vocês. Vai ser muito mais rápida. Então, ela vai passar de forma repentina do estado líquido para o gasoso. Então, exemplo, quando a gente deixa cair gotas de água em uma chapa pré-aquecida, sabe aquelas chapas de hambúrguer? Quando a gente coloca a água lá, uma gotinha, aí faz até aquele sonzinho. Né? Ela vai rapidinho, ela se dissolve, ela desaparece. Então, recapitulando aqui rapidamente, evaporação é de maneira mais lenta, ebulição é de maneira bem mais rápida, precisa atingir a 100 graus Celsius, e calefação
já é muito mais rápida. Então, eu vou colocar aqui para vocês os exemplos. Coloquei em forma de figura. A evaporação, tá vendo aqui, ó, roupa no varal. Ebulição, de maneira mais rápida, borbulhando a água, aquela história da chaleira que eu falei. E a calefação, coloquei 2 exemplos. A chapa pré-aquecida, tá vendo? A gente torna, aí o vapor logo sobe. E a água, ela desaparece muito mais rápido. E a gente tem aqui o ferro de passar também. Quando ele jorra um pouquinho aquela água, ela rapidinho evapora. Tranquilo? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Bom, a próxima mudança de estado físico é a chamada condensação ou liquefação. A gente vai ver bastante sobre essa mudança no ciclo da água, tá bom? Então, se o vapor perder calor e voltar ao estado líquido, a gente tem o quê? Esse exemplo aí, tá? Então, por exemplo, essa latinha de refrigerante, quando ela entra em contato com uma superfície mais fria, o vapor de água do ambiente se condensa. Quando uma panela, por exemplo, gente, isso é muito prático, vocês veem isso bastante. A condensação, ela está muito presente no nosso dia a dia também. Então, quando a gente tem uma panela pré-aquecida, uma panela bem aquecida, se a gente destampar, de repente, a gente observa o quê? Gotículas de água na tampa, não é? Se abre assim, as gotículas vão escorrendo. Essas gotículas são justamente o vapor de água, que ao entrar em contato com a temperatura ambiente, ou seja, a mais baixa, que é mais fria, ela vai voltar para o seu estado líquido, vai se condensar. Então, tá lá borbulhando, tá esquentando, que seja um arroz ou alguma coisa que você estiver cozinhando. Quando você abre a panela, por que tá cheio de gotícula? Porque o vapor ele atingiu a um nível de baixa temperatura, uma temperatura ambiente mais fria. Com isso, esse vapor ele vai se condensar. De líquido ele vai virar o quê? De vapor ele vai virar líquido, porque houve a condensação. Tá ok? É como se as moléculas elas começaram a se aproximar novamente. Tá? Que está no estado do vapor, elas se aproximando, e aí elas foram se juntando e virou líquido de novo, porque a temperatura ficou mais baixa, tudo bem? É super tranquilo, não tem mistério. Vamos continuar. A sublimação, ela é bem tranquila. É a passagem da substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou vice-versa, do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido. Ela vai pular a etapa. Então, o exemplo, gelo seco, que é composto do gás carbônico. Então, num copo, percebemos que o gelo ele vai passar do estado sólido diretamente para o estado de vapor. E ao contrário, quando os flocos de neve, que tem a forma sólida, ele vai se transformar em vapor de água, que é a forma gasosa, que originará o nevoeiro, sob baixa umidade relativa do ar e intensa incidência solar. Então, calma aí. O gelo seco, que ele é usado geralmente em festas, para causar aqueles impactos de fumaça, em experimentos. Ele é simplesmente aquela pedrinha, o gelo que ele vai sair do estado sólido diretamente pro gasoso. Por isso que ele vai soltar aquela fumacinha, tá? E temos também a naftalina. Quando a nossa mãe coloca a naftalina lá no banheiro ou na gavetinha, você não vê ela saindo do estado sólido pro líquido. Você vê ela líquida? Não. Ela vai diminuindo o seu tamanho. Significa que ela o quê? Foi evaporando o seu conteúdo. À medida que vai evaporando o seu conteúdo, daqui uns dias, como é que vai ficar aquela pedrinha? Vai ficar pequenininha, até que vai chegar um dia que ela vai desaparecer, porque evaporou tudinho. Então, os flocos de neve, que são forma sólida, eles vão se transformar em vapor de água, que vai originar o nevoeiro. Tranquilo? Vamos seguir. Então, aqui eu coloquei uma imagem que está no livro de vocês também. Peguei de lá para mostrar para vocês visualizarem. Eu tenho aqui um copo com água, ou seja, água no estado líquido. Elas estão deslizando sobre a outra. Aquela história que eu falei das miçangas, que as moléculas estão unidas, né, por esse fiozinho.
Então, quando ela está ganhando calor, o que acontece com a água? Ela começa a entrar no estágio de evaporação. E quando ela chega a superfícies com temperaturas mais baixas, ou seja, mais fria, as gotículas de água, elas vão se... O que vai acontecer? Elas vão virar vapor. Virou vapor. E aí, entrando em contato com a superfície mais fria, essas gotículas vão se aproximar novamente, condensando. Então, em azul, ela volta para o estágio de quê? Estágio líquido. Tudo bem? Tranquilo? Não é difícil. E a gente tem aqui a sublimação. A sublimação, ela passa do estado sólido para gasoso e do gasoso para o estado sólido, que é o estágio lá da naftalina que eu dei o exemplo do gelo seco. As moléculas no estado gasoso vibram e se movimentam livremente. E a gente tem aqui a solidificação, que vocês viram também, do estado líquido para o sólido e fusão do sólido para o líquido. Essa imagem está bem explicadinha para vocês. Aqui no estado sólido, a forma um cubinho de gelo, porque as moléculas estão fortemente ligadas entre si. Outra figurinha aqui para vocês também observarem. Estado sólido, nós temos as setinhas. As setinhas aqui, elas estão indicando as passagens, as mudanças de estado. Então, a gente tem um cubo de gelo que virou água líquida, fusão. Beleza. De 0 graus Celsius, que estava o cubo de gelo, ele passou para 100 graus Celsius, porque ela já vai começar no processo de vaporização. Ou seja, a água que está beleza, tranquilinha aqui, quando ela começa a entrar no processo, no grau, em 100 graus Celsius, porque ela já está sendo muito aquecida e ela vai entrar no estado gasoso, ok? E aí o processo de gasoso para o líquido, nós temos a condensação. Ela deu uma resfriada lá na superfície, é igual a chuva, as nuvens quando estão carregadas, elas estão tão pesadas, as moléculas estão tão unidas entre si, se resfriaram, e elas vão entrar no processo de condensação, tá? E aí no processo de condensação ela volta para o estágio, né, de 100 graus Celsius, enfim. E pode se solidificar novamente. Gente, então isso tudo depende da temperatura, tá? Não é do nada que isso acontece. Então, outra coisa também que eu queria ressaltar, tô falando muito de temperatura, de tempo que demora para a energia, quanto de temperatura, né, acontece, a rapidez. E outro fator importante para a mudança também é a pressão, tá? Um exemplo disso, numa panela de pressão, quando a gente vai colocar um alimento para cozinhar, né, ele vai cozinhar muito mais rápido uma panela de pressão do que uma panela normal, concordam comigo? Então, quanto maior a pressão, maior esse processo, essa aceleração do processo do cozimento, tá bom? Ou para entrar num processo de cozimento mais rápido, mais eficaz. Bom, então pra gente finalizar, ciclo da água ou ciclo hidrológico. O hidro vem de água, lógico, né, de estudo aí da água. Perdão, logia que é estudo, mas ciclo hidrológico significa que a gente está falando do ciclo da água, o acontecimento desse ciclo da água. Então a água, ela, no nosso planeta, ela não fica parada. Ela muda o tempo todo de lugar, ela está circulando na atmosfera, entre a atmosfera, no solo, na superfície, por áreas subterrâneas, entre plantas e animais. Então é de estado físico ao longo do tempo. Ela vai mudando de lugar e de estado físico. Ora ela está no solo, ora ela está na atmosfera, na forma de vapor, ora ela está se condensando na forma de nuvens e caindo, precipitando em forma de chuva. Volta para o estado líquido, né? E aí ela infiltra pelo solo. Plantas, elas retêm a água. Plantas também evaporam sua água. Então a gente tem a água em diversos estados, o tempo todo mudando de lugar. Então a ciência que estuda, como eu falei, a água é chamada de hidrologia. Ao longo dessa dinâmica, a água apresenta o estado líquido quando faz parte dos rios, mares e lagos, gasoso na sua evaporação para a atmosfera, e sólido quando se transforma em neve ou gelo. Então a gente vai ver
visualizando melhor esse ciclo da água. Bom, a água proveniente, por exemplo, dos oceanos, conforme está na figura, ela começa o seu processo de evaporação porque ela está ganhando calor, ou seja, a energia solar está irradiando na superfície terrestre e ela começa a evaporar. Então, à medida que as moléculas de água no estado de vapor elas sobem, vai chegar um momento que essas moléculas elas vão se encontrar no ambiente mais frio, ou seja, temperaturas mais baixas. Isso vai favorecer a formação de nuvens, as gotículas vão ficando cada vez mais próximas, e aí elas se condensam. Então essas nuvens vão ficando tão pesadas que elas não vão conseguir ficar suspensas no ar, na atmosfera por muito tempo. Então, o que vai acontecer? Elas se condensam e vão cair em forma de chuva, ou seja, vai ocorrer a precipitação. A precipitação é quando ela já está pronta para cair em forma de chuva, armazenamento de água na atmosfera. Então, um exemplo, quando a gente está pegando livros, vai colocando, dependendo do peso daquele livro, do tamanho também, aqueles livros podem se tornar muito pesados. Eu vou colocando 1, 2, 3, 4 livros, para mim já vai ser o suficiente para eu segurar. E se alguém colocar mais um livro, ele pode pesar tanto, pode se tornar tão pesados aqueles livros no meu colo, nos meus braços, que eu não vou aguentar e vou deixar eles caírem. A mesma coisa acontece com a junção das gotículas de água lá na atmosfera, quando elas atingem uma temperatura muito baixa e elas vão se condensar caindo em forma de chuva. Então essa chuva, a gente já tem água aqui que já está no estado líquido, é chamado de condensação, vocês viram? Ela vai infiltrar nos solos, nas rochas impermeáveis e vai cair nos aquíferos, compor os aquíferos, as nascentes. Então ela vai infiltrar e vai novamente, tá vendo? É um ciclo. Ela vai novamente voltar para os mares, pra lagos, rios, e aí vai nutrir plantas, vai nutrir os seres vivos de um modo geral que vivem ali, que necessitam de água, tá? Os animais, então os vegetais. Então o processo ele vai se repetindo, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Eu preparei com muito carinho para vocês. E agora, a hora que não quer calar. Bom, ia falar dos exercícios, só vou finalizar. Então, os seres vivos, como eu falei, eles participam desse processo de ciclo. Por quê, gente? Eles não só bebem a água, eles também eliminam a água nos processos metabólicos. Então, na respiração, na transpiração, o nosso suor, por exemplo, a gente está eliminando água também o tempo todo. Por isso que a gente também tem que beber bastante água, porque a gente perde água de novo para o ambiente. Formação de urina e de fezes. Então a importância da gente sempre estar se nutrindo, principalmente com a água. Bom, então é isso. Agora sim eu finalizei.